Uma das características do diagnóstico deste homem do século XXI, que possivelmente irá presenciar a volta de Jesus, é essa característica do parece que é, mas não é. Quando eu ainda era criança, vi uma propaganda na televisão de um produto que parecia remédio, mas não era remédio e que servia muito bem para eliminar caspas. E dizia, parece, mas não é. Nós estamos vivendo em plena época do parece, mas não é. Você vai em várias lojas de departamentos, de construção, qualquer tipo, você toda hora tem que perguntar, isso é real? Isto é verdadeiro? Você vê piso, que parece ser piso, mas não é piso. Você vê plástico, que parece plástico, mas não é plástico. Você vai comprar joias, você vê imitação de ouro, que não é ouro. Você vê imitação de diamante, que não é diamante. Imitação de couro, que não é couro. Imitação de vidro, que não é vidro. E por aí vai. Tem uma palavra inglesa que diz muito bem o que é isso, to pretend. Parece, dá a intenção de, mas não é aquilo. E é exatamente o que nós estamos vivendo. E isso gera uma série de dissabores. O que eu vou falar hoje para você está no capítulo 21 do livro O Grito. Entendendo o tempo de todas as coisas e cada coisa a seu tempo determinado, já dizia o sábio Salomão. Mikhail Gorbachev, ex-presidente da antiga União Soviética, no poder a partir de março de 1985, no meu ponto de vista, foi um dos maiores políticos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele deu início ao processo de reformas no que resultaria o fim da antiga União Soviética, 6 anos mais tarde. 2 palavras que ele usou foram suficientes para desmontar o que já estava desmontado: Glasnost e Perestroika. Ele fez um programa de abertura no país que foi inaugurado no final dos anos 80. O seu carisma, acima de tudo, uma coisa que eu admirei e admiro muito em Mikhail Gorbachev. Não só pelo fato de ser carismático, ele era muito verdadeiro. Ele teve a coragem de admitir publicamente que o sistema soviético estava falido. Estava sendo mantido, porém falido. E ele admitiu que não tinha condições de se manter um sistema que estava falido. Exatamente após essa sua postura de dizer que a União Soviética estava falida e pediu a sua renúncia. 3 grandes sistemas, o banqueiro, o político e o religioso. Naquela década tinha ficado pelo menos 10 trilhões mais pobre. O mundo estava em colapso, mas algumas pessoas faziam questão de manter a aparência para, continuar a sua própria sobrevivência. Se formos somar as perdas em todas as áreas que compõem a vivência humana, este número supera a barreira estratosférica. É muito interessante que quando há uma quebra de sistema e afeta o sistema econômico, o mundo imediatamente empobrece. E é muito interessante nós estarmos sempre fazendo esta avaliação. E uma das grandes contribuições de Mikhail Gorbachev, ele preferiu arcar com o peso desta queda, admitindo a realidade, do que ter que sobreviver, tendo que manter uma realidade aparente, diante de um mundo altamente competitivo e que exigia
aparências. Isso me faz muito pensar na vida cristã e principalmente nesses dias que nós estamos vivendo agora de pandemia, de quarentena, enfim. Muita coisa vai ter que ser repensada daqui para frente. A igreja vai ser sempre igreja. Não importa a hora que ela vai se reunir, os programas que serão mantidos, a sua forma de ação. Dentro desses programas, a igreja é sempre igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de templo, estou falando de pessoas. O amor de Jesus continua o mesmo. O autor aos Hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como nós vamos nos reunir daqui para frente? Não importa. Que horário, quais horários, quais ministérios ou programas ou atividades da igreja serão mantidos. O mais interessante em toda quebra de sistema, desde que o mundo é mundo, se eu posso dizer sobre 5 quebras de sistemas dos últimos anos para cá, imagine se nós pudéssemos analisar os 2000 anos de história, quantas quebras de sistemas aconteceram neste período todo e em cada geração. E o mais importante é nós olharmos na palavra e a palavra nos diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Quando nós observamos isso, nós observamos que Jesus não veio criar um sistema, manter um sistema. Pelo contrário, o que Jesus veio nos ensinar e o que ele deixou, a igreja de Jesus Cristo, em primeiro lugar, ela é movimento, não é monumento. Segundo lugar, ela é um organismo, muito mais que uma mera instituição. Ela sobreviverá certamente a esta quebra de sistema, ela sobreviverá até a volta do seu Senhor, Jesus Cristo, e o que nós cristãos, no tempo que se chama hoje, precisamos fazer, precisamos estar atentos, qual é a direção que o Senhor está apontando. Hoje nós estamos aqui e é muito interessante a observação que o apóstolo Paulo faz a respeito do rei Davi. E lá em Atos dos Apóstolos, o rei Davi serviu à sua geração e depois repousou. Que nós possamos estar servindo a Deus em nossa geração. Os que vieram antes de nós serviram a Deus na geração deles. Se Jesus Cristo não voltar, os que vierem depois de nós servirão Jesus Cristo na geração futura. Mas o que nos cabe reflexão hoje, servirmos a Deus no tempo que se chama hoje, não obstante ou a despeito de sistemas vigentes, sejam eles econômicos, políticos, sociais ou mesmo religiosos. Erich Fromm, um grande psicólogo francês, ele disse que todo ser humano tem medo à liberdade. E é preciso ser muito crente. Eu não gosto da palavra muito porque dá a ideia do bastante ou de percentual. Mas é preciso ser crente em Jesus Cristo, verdadeiramente crente, para você entender o que é a liberdade cristã. E aí sim, você vai viver a essência da vida cristã, não obstante os sistemas, não obstante a sua localização geográfica, não obstante os estilos e culturas, você continuará com a sua fé no Cristo verdadeiro que veio a este mundo e pagou alto preço por você e por mim. Que os sistemas mudem, mas que a sua fé permaneça em Cristo. Eu gostaria de orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu amor, graça e misericórdia continuem conosco no mundo de tantas mudanças, porque o teu amor jamais mudará. O que o Senhor sente e fez por nós jamais mudará. E acima de tudo, a tua presença conosco no dia a dia é uma certeza que temos sempre. É em nome de Jesus que eu oro por esta pessoa que está me ouvindo agora. Amém.